Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Imigrantes PALOP entram e sul-asiáticos saem em Portugal. Até ao final do ano passado viviam em Portugal 1.600.000 estrangeiros, 14% de toda a população do país, que atingiu agora um novo recorde, 11.400.000 habitantes. O número de imigrantes dos países africanos da língua oficial portuguesa, os PALOP, está a crescer e o número de imigrantes do sul da Ásia a diminuir. Os dados do Instituto Nacional de Estatística sobre a população estrangeira residente e regularizada nos últimos 5 anos mostra que Angola acrescentou mais de 70.000 residentes e tornou-se na segunda maior nacionalidade estrangeira em Portugal, substituindo a indiana. Como pode ler no Público de hoje, o crescimento dos cidadãos dos PALOP não se resume a Angola. São Tomé e Príncipe e Moçambique apresentaram as maiores taxas de crescimento acima dos 200%. São Tomé e Príncipe quase que quadruplicou, de cerca de 13.000 para mais de 46.000 cidadãos em Portugal. E Moçambique passou de pouco mais de 5.000 para mais de 17.000 cidadãos registados. Estes dois blocos de residentes, PALOP e Sul da Ásia, que inclui Índia, Nepal, Bangladesh e Paquistão, cresceram quase ao mesmo ritmo entre 2021 e 2025, ou seja, na ordem dos 160%. Mas começaram a divergir em 2025. O aumento do custo de vida e o fim de manifestação de interesse têm alguma responsabilidade nisso? Está diferente. O pessoal está migrando para a Espanha. People are leaving now, yeah. This year. This year, too much, yeah. Mas os imigrantes deixam um alerta. You used to find work very easily. Right now, it's very difficult. It's very hard to find. If you find Find workers? Yeah, to find workers. Joana Gurjão Henriques, jornalista do Público, especializada nos temas da imigração, é a convidada deste episódio e responde a estas e a outras questões. Bem-vindos ao P24. O seu dia começa aqui. Joana Gurjão Henriques, bem-vinda a este P24. Tens um texto hoje no Público, destaque desta edição de segunda-feira, onde falas dos efeitos do aumento de custo de vida, do fim da manifestação de interesse na imigração e, sobretudo, de uma mudança de os imigrantes PALOP estão a chegar em maior número a Portugal e os cidadãos sul-asiáticos a sair, segundo estes dados do relatório do Instituto Nacional de Estatística. No fundo, há ou não um efeito as recentes alterações com o fim da manifestação de interesse e do aumento do custo de vida nas variações detectadas pelo INE? Olá, Amílcar, obrigada pelo convite e obrigada por trazeres este tema ao P24. Bom, há aqui várias respostas para essa pergunta. Em primeiro lugar, acho que é importante fazer esta ressalva aos leitores, que é, houve um acerto que o INE fez relativamente aos números que recolhe relativamente à população residente, que afeta a forma como os estrangeiros residentes aparecem nas estatísticas, isto é, enfim, não querendo ser exaustiva para não sobrecarregar aqui de informação os nossos ouvintes, na prática o que acontecia era que o INE considerava, e até aqui, como diz a literatura internacional, residente estrangeiro, alguém que fica 12 meses ou mais no país e, portanto, tinha uma autorização de residência para tal. O que aconteceu é que agora passou a incluir pessoas com processos pendentes ou recém-chegados à espera da emissão do título e que, portanto, manifestavam a intenção de ficar no país. Ou seja, isto significa que o universo é maior, por um lado. Bom, não querendo cingir a análise apenas a esta questão metodológica, é preciso perceber que os dados da imigração são sempre um pouco flutuantes e refletem anos anteriores. Nós nunca conseguimos dizer se as novas entradas nas estatísticas correspondem a entradas efetivas ou se são apenas acertos de dados daquele ano. Eu posso ter entrado em Portugal em 2020 e só ter a minha autorização de residência em 2023, o que significa que eu só vou aparecer nas estatísticas em 2023.
Posto isto, e indo ao que interessa à tua questão, há aqui uma pequena mudança e, mais uma vez, é preciso perceber um bocadinho melhor se isto é uma tendência que se vai consolidar ou se é apenas conjuntural e que é, de facto, uma descida da comunidade indiana. A comunidade indiana, desde 2021, que vinha ocupando o segundo lugar das comunidades mais representadas no país, ocupada sempre e liderada pelo Brasil. E portanto, em 2025 foi destornada, entre aspas, pela comunidade angolana, que passou a segundo lugar. A indiana passou a terceiro. Ao mesmo tempo, todas as outras comunidades sul-asiáticas, estamos a falar de Paquistão, Nepal e Bangladesh, além da Índia, também foram perdendo algum terreno e desacelerando um bocadinho o crescimento. São comunidades que cresceram muito nos últimos anos, na última década e nos últimos 5 anos, e que em 2025 se começou a notar um desaceleramento desta subida. Ou seja, Índia e Paquistão desceram, por exemplo, Nepal e Bangladesh subiram, mas é uma subida pequena comparativamente aos outros anos. Por outro lado, os PALOP, neste período de tempo, subiram muito mais, tiveram um crescimento superior a 100% cada uma das comunidades dos países africanos de língua oficial portuguesa. Ou seja, significa que, tradicionalmente, estas comunidades que estão sedimentadas e estruturadas em Portugal voltaram a ganhar alguma preponderância. E não por acaso Angola depois então sobe a este segundo lugar. E o que é que justifica esse crescimento angolano? Está diretamente relacionado com a situação económica no país, porque aparentemente há ciclos que favorecem ou não a imigração em função da própria caracterização interna do ponto de vista económico. Uhum. Então, por um lado, houve e existiu este fator de atração que foi o visto CPLP para países da comunidade de língua oficial portuguesa, o que obviamente incentivou ou pelo menos atraiu a imigração destes países e, portanto, é assim que também os outros países africanos aparecem nestas estatísticas como um aumento, não é? Isso por um lado. Por outro lado, para os especialistas, de facto, a questão económica reflete-se imediatamente nos números da migração, ou seja, Angola, que não está a ter um período de crescimento económico, e quando isso acontece, a migração para Angola aumenta, e portanto é isso que está a ser explicado como uma das razões para este aumento, sendo que, mais uma vez, ressalvamos que estes dados podem não espelhar completamente uma tendência, digamos que política ou económica ou mesmo social, mas de recolha de estatísticas e de dados. Sim, a recolha, a metodologia, como tu disseste no início deste podcast, pode alterar completamente as conclusões destes dados. No caso dos sul-asiáticos, o facto de poderem estar a deixar o país poderá estar relacionada com questões como dificuldades de reagrupamento familiar, o que pressupõe uma menor rede, outras várias mudanças do ponto de vista burocrático, aos salários baixos, precariedade e, sobretudo, também um ambiente que é pouco propício a que esta população se mantenha no país. Isso faz com que saiam, em primeiro lugar. Em segundo lugar, há algum país que seja mais procurado, Espanha, por exemplo, onde o processo de regularização foi bem mais generoso que em Portugal? Então, há aqui vários fatores e uma das pessoas que eu ouço, que é o Shiv Singh, que é o dirigente da Associação Casa da Índia, que contacta no terreno com a população indiana e que ele diz que, de facto, nota esta saída de pessoas de Portugal e esta descida também da migração. Ou seja, o que é que isto nos indica também? Indica que, além dos números, há, por quem contacta no terreno, essa informação, não é? Que neste caso os dados confirmam. E ele aponta várias razões, não só a frustração com a burocracia e com a insegurança jurídica, porque a lei mudou e essas mudanças da lei tiveram um impacto imediato nestas populações que vêm essencialmente para trabalhar. É uma comunidade que vem muito para a agricultura, a restauração, não vem apenas para Lisboa e vinha muito através do regime da manifestação de interesse. Portanto, esta era a via de entrada para estes trabalhadores. E com o fim da manifestação de interesse, obviamente que isso teve um efeito imediato nos números. Por outro lado, os travões que o governo colocou ao reagrupamento familiar são outras das explicações avançadas
para a descida do número de cidadãos indianos e para o desaceleramento também do crescimento das outras comunidades sul-asiáticas. No fundo é com uma migração essencialmente masculina, e isso os dados também nos dizem, que 57% dos imigrantes são do sexo masculino, é natural que, não havendo a possibilidade de reagrupar as famílias e tendo existido, no fundo, um entrave a essa modalidade, que se desencoraje as pessoas a virem e a ficarem, no fundo, não é? E com isso também, com o aumento do custo de vida, com o aumento dos preços da habitação, com a mudança nos últimos 2-3 anos em termos de legislação, isso está a ser visto como um dos fatores que leva e que confirma este dirigente, um dos fatores para que as pessoas comecem a sair para outros países. Nomeadamente, dá um exemplo dos países para onde os cidadãos sul-indianos vão, que é a Holanda e a Espanha e a Alemanha. Portanto, estão, no fundo, a dirigir-se a esses países para procurar melhores condições de trabalho, melhores condições de vida e também mais segurança a nível jurídico. Joana, para acabar, a mesma explicação pode ser aplicada à população brasileira. O número de brasileiros em Portugal mais do que duplicou entre 2021 e 2025, como tu dizes, mas o ritmo de crescimento tem vindo a travar, a desacelerar. É algo do género que explica também o que se passa com a população brasileira, ou por outro lado, atingimos uma situação de pleno emprego e já não é necessário ter mais preocupações com mão de obra em alguns setores de atividade? Eu acho que esse é um dos pontos de interrogação, é tentar perceber até que ponto é que o fim da manifestação de interesse de facto travou e desincentivou a imigração do Brasil. Falas no caso do Brasil ou no caso em geral? No caso do Brasil em Do específico? Brasil, porque o Brasil corria muito a manifestação de interesse também, aliás qualquer trabalhador imigrante recorria bastante ao figurino da manifestação de interesse, e a verdade é que ainda é preciso perceber quais são os efeitos disso. Há muitos pontos de interrogação. Digo eu também que, daquilo da minha experiência, daquilo que posso analisar no contexto que venho trabalhando ao longo dos anos, é que é preciso também perceber até que ponto é que a imigração brasileira chegou aqui a um nível, ao seu ponto máximo, digamos assim, não é? Também os dados ainda não nos dão grandes respostas relativamente a isso, porque é uma população que vem para ocupar determinado tipo de setores, que estão em falta, como muitos setores da economia portuguesa, mas que, na verdade, terá ali um teto máximo. Quer dizer, nós temos que nos lembrar que a população brasileira, neste momento, é mais de 500 mil, não é? E é a principal comunidade imigrante em Portugal. Acho que é importante também salientar que, apesar de toda esta mudança legislativa, e apesar do discurso que nós vimos assistindo por parte de vários setores da sociedade portuguesa, nomeadamente à direita, e, digamos, não é só a esquerda, digamos assim, que fala da questão da necessidade da imigração para a mão de obra, não é? As confederações têm referido e salientado a importância da mão de obra estrangeira para se manterem ativos, nomeadamente na construção civil, na hotelaria, na agricultura. Mas também agora, recentemente, o Fundo Monetário Internacional veio dizer esta semana algo que o Banco de Portugal também já tinha aflorado, que é o Fundo Monetário Internacional aqui de forma mais direta, que as políticas de imigração mais restritivas são ameaças à economia portuguesa e, portanto, isto deixa um alerta sobre os efeitos que pode ter não só na mão de obra disponível, como, obviamente, na criação de emprego. Portanto, são tudo questões que nos deixam o espaço para refletir e salientando mais uma vez, portanto, a cautela que existe com a leitura dos dados por causa da questão da sua metodologia. A verdade é que eles espelham de facto uma realidade que não é errada, não é? O nível de mudança que estamos a assistir é que pode ser mais ou menos acentuada relativamente a determinadas comunidades e que com o tempo julgo que as informações irão sendo apuradas e essas questões esclarecidas. Joana, obrigado por teres vindo a este P24 e obrigado pelas suas análises. Obrigada eu. A vereadora da Câmara de Lisboa, Alexandra Leitão, antiga líder parlamentar do PS, é convidada do episódio de hoje do podcast O que Fazer Quando Tudo Arde.
A decadência da social-democracia na Europa é um dos temas da conversa de Alexandre Leitão com a jornalista do Público Ana Sá Lopes. Ouça o podcast O que Fazer com Eduardo no nosso site, na nossa aplicação ou nas habituais plataformas de streaming. Obrigado por ouvir. P24, voltamos amanhã.